Conflito psíquico. A batalha interior, a luta interna do sujeito. Vamos mergulhar numa força poderosa que muitas vezes, em silêncio, acaba moldando nossas decisões, nossas emoções. A gente está falando daquela batalha constante que acontece dentro da nossa própria mente. É uma sensação bem familiar para muita gente, não é verdade? Aquele cabo de guerra mental, onde uma parte da gente quer muito uma coisa e a outra parte quer algo completamente diferente. É exatamente essa tensão que a gente vai desvendar agora. Pois é, essa sensação de divisão interna tem nome. E na psicanálise, ela é a chave para a gente entender não só nós mesmos, mas também por que a gente age de certas maneiras que às vezes nem nós entendemos. O conceito central aqui é o de conflito psíquico. Pensa nisso como o epicentro de uma tensão que nunca para. De um lado tem o que a gente deseja, do outro o que a gente acredita que é o certo. E no meio disso tudo tem o que a realidade permite. É desse choque que nasce grande parte do nosso sofrimento e das nossas dificuldades. Tá, mas como é que essa batalha aparece no nosso dia a dia? A psicanálise nos dá uma espécie de mapa, com 3 frentes principais de conflito. Vamos dar uma olhada em cada uma para ver como elas funcionam na prática. A primeira, e talvez a mais clássica, é a batalha entre o id e o superego. De um lado, o id, que é nosso lado mais impulsivo, querendo o prazer imediato. Do outro, o superego, o nosso juiz interno, o guardião das regras. Pensa no desejo por algo proibido, tipo um cigarro para quem está tentando parar. O id grita, eu quero agora, mas o superego vem logo em seguida com aquela voz da culpa, da angústia. O resultado? Um baita conflito interno. Agora, vamos para a segunda frente de batalha. Essa aqui não acontece só dentro da gente, mas no nosso choque com o mundo lá fora. É quando os nossos desejos mais profundos dão de cara com o mundo da realidade. Um exemplo que todo mundo entende: o desejo por uma promoção. A pessoa se esforça, sonha com aquilo, mas a realidade impõe suas barreiras. Ah, não tem vaga, a economia não tá boa, outra pessoa foi escolhida. O desejo pessoal bate de frente com o que é possível. Aquela frustração que a gente sente nesse momento é a manifestação exata desse conflito. E aí a gente chega na terceira frente, que é talvez a mais sutil, a mais profunda. É a luta entre 2 forças opostas que moram dentro de nós. Uma que nos empurra para criar, para amar, para crescer. E a outra é uma sombra que nos puxa para a repetição, para a estagnação e muitas vezes para a autossabotagem. Pensa nesse exemplo, que é muito forte. Alguém sonha por anos em ter um instrumento musical. No dia em que finalmente compra, em vez de alegria, o que aparece é uma voz paralisante. Eu não sou capaz, não tenho talento para isso. Isso é autossabotagem pura. É aquela força da sombra milando uma conquista que deveria ser só alegria. Ok, com tantas batalhas acontecendo ao mesmo tempo, como é que a nossa mente não entra em colapso com tanta ansiedade? A resposta está num sistema de defesa muito engenhoso que todos nós temos. Vamos ver como ele funciona. O ego, que é o nosso mediador interno, ele usa várias táticas. A primeira é o recalque, que é basicamente esquecer um desejo que incomoda, empurrando ele lá para o fundo do inconsciente. Depois tem a racionalização. Sabe quando a gente cria desculpas que parecem muito lógicas para justificar algo que, no fundo, a gente sabe que não é bem assim? E, por fim, a projeção, quando a gente aponta no outro uma característica que, na verdade, é nossa, mas que a gente não consegue aceitar. Então, o ponto crucial é este. Esses mecanismos são como analgésicos. Eles aliviam a dor da ansiedade no curto prazo, com certeza. Mas, se a gente usa demais, eles acabam impedindo que a gente olhe para a causa real do problema. E isso bloqueia o autoconhecimento, a nossa evolução pessoal. Mas e quando as defesas não dão conta de conter o conflito? A energia dessa briga interna não some do nada. Ela vaza. E ela se manifesta no nosso comportamento e nas nossas emoções de formas que a gente nem imagina. É aqui que os sintomas aparecem. Fobias, por exemplo. A ansiedade de um conflito interno fica tão grande que ela é deslocada para um medo gigante de algo externo. Tipo, sei lá, aranhas ou altura. Ou as compulsões, aqueles rituais repetitivos que são, na verdade, uma tentativa desesperada de controlar um desejo interno que foi reprimido, mas que continua insistindo em aparecer. Vamos pegar um exemplo bem do dia a dia. A procrastinação. Aquela mania de deixar tudo para a última hora. Muitas vezes, isso pode ser a ponta do iceberg de um conflito invisível. Existe um desejo enorme de ter sucesso, mas, ao mesmo tempo,
um medo gigantesco da responsabilidade que o sucesso traz junto. E o resultado? A paralisia da procrastinação. Certo, já entendemos o conflito, as defesas, os sintomas. Mas afinal, qual é o sentido de saber tudo isso? A resposta está no poder que a consciência tem de transformar a nossa vida. E aqui vem a grande virada de chave. O objetivo nunca foi e nunca será viver uma vida sem conflitos. Isso simplesmente não existe. A verdadeira meta é trazer esses conflitos para a luz da consciência. É parar de ser controlado por eles no piloto automático e, em vez disso, começar a entendê-los para poder lidar com eles de uma forma mais saudável. Entender essas batalhas internas é como pegar as chaves da nossa própria mente. Em vez da gente ser refém de impulsos e medos que não fazemos ideia de onde vêm, a gente passa a pilotar as nossas próprias escolhas, navegando em direção a uma vida com mais equilíbrio, com mais significado. E para a gente fechar, fica a reflexão. Que batalhas internas e invisíveis estão neste exato momento definindo as decisões, os medos e os padrões que se repetem na nossa vida? Olhar para dentro e tentar identificar essas tensões, isso não é só um exercício de autoconhecimento. É o primeiro e talvez o mais importante passo para uma verdadeira transformação. E com este episódio, finalizamos oficialmente o módulo 1 da nossa série. Te convido agora para uma experiência extraordinária no módulo 2, onde vamos aprofundar conceitos ainda mais potentes e transformadores da psicanálise. Vai ser um novo capítulo dessa jornada, e eu quero muito que você venha comigo.